Paz, irmãos, amém? Bom dia a todos. Coloque a mão à altura do seu peito, assim, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, nesta manhã, como igreja do Senhor, viemos ao lugar de oração, o lugar que o Senhor escolheu para que nós, como igreja, aqui nos reuníssemos. Ó Deus, para cultuar ao Senhor, prestar-lhe homenagem, reconhecer tua grandeza e especialmente, Senhor, sermos tratados por ti. Portanto, Espírito Santo, nós damos liberdade, autoridade, que já é do Senhor, porque toda autoridade é do Senhor no céu e na terra, mas agora reconhecemos tua autoridade para falar profundamente e transformar a nossa vida com renovação espiritual, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Quem não tem pode acompanhar na tela. E no livro do profeta Abacuque, tomara que ele não suma da sua Bíblia. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos que eu aqui estipulei para lermos do 1 ao 4. Podemos? Abacuque, capítulo 2. Do verso 1 ao 4 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo pela sua fé viverá, é outra tradução. Repita comigo: mas o justo viverá pela fé. Pode sentar, amados. Antes de entrar propriamente no cerne aqui da palavra, quero trazer aqui entendimento ou uma visão contextual do que estava acontecendo para que Abacuque viesse aqui a receber a resposta tão contundente, que nós podemos chamar de uma resposta forte de Deus para ele. Primeiro, eu quero aqui destacar que, olha que lindo isso, né? Ele questionou a Deus e Deus respondeu. Deus não tinha nenhuma obrigação de respondê-lo, porque Deus não tem obrigação de nos responder, queridos, por nenhum motivo. Ele responde porque Ele é misericordioso e porque Ele é essencialmente amor. Então Ele vai responder, mas não porque nós temos autoridade, condição ou alguma decisão forte, capaz de colocar Deus, por exemplo, como esse termo que podemos dizer, contra a parede, né? Ou o Senhor me responde, ou vai acontecer isso. Uma vez eu vi alguém falando isso: ou o Senhor me responde, ou vai acontecer isso, baseado naquela ação de Moisés. Ô Senhor, o Senhor livra o povo, ou me risca do teu livro. Tá, Deus deve ter olhado para Moisés e falou: mas quem é você? A diferença, Moisés, por você é que eu te amo, então eu vou fazer isso. Então Deus foi e livrou o povo por amor a Moisés. Então Deus nos responde por amor, e o Senhor Deus respondeu a Abacuque por amor também. Qual era o questionamento de Abacuque? Um questionamento muito moderno, contemporâneo, que nos acontece. Por que que o ímpio prospera? Por que que as nações
que não servem ao Senhor são poderosas e estão aí construindo e conquistando, e nós estamos sofrendo. Irmãos, eu entendo essa pergunta como aquela pergunta, né, que não tem resposta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Por que isso acontece lá e não acontece com a gente? Nós sabemos a resposta do porquê que as coisas acontecem lá e não acontecem aqui, ou acontecem do jeito que são, e sabemos também quem nasceu primeiro. Né? Você sabia quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Claro que foi a galinha, porque Deus disse, né? Ocorra, façam-se os animais, e a galinha foi lá e apareceu. Foi assim que Deus fez. Então a galinha veio primeiro, porque nós cremos que o nosso Deus é o Senhor da criação. Então, se nós sabemos que o Senhor, Deus da criação, foi quem fez, né, a galinha antes do ovo, é claro que Ele é diretor, Ele é Senhor de tudo, então Ele decide quem vai prosperar, quem vai vencer, quem vai usufruir das bênçãos, quem vai usufruir de riqueza ou não, no tempo em que Ele decidir da governança dEle. Premissa colocada, a mensagem de hoje é vivendo a visão da renovação, e é aqui que está o cerne desta coisa. Não é porque você merece ser vitorioso, não é porque você merece ter bênção, não é porque você merece a vida, não é porque você construiu com as suas decisões resultados exitosos, não é porque você compete mais e por isso você tem direito, nada disso. Quando nós entendemos que o Senhor nosso Deus é realmente o Senhor da nossa vida, nós não estamos submetidos às pressões ou à visão do resultado. Nós estamos e nos submetemos à governança de Deus. O que o Senhor tem para mim é a tua boa, perfeita e agradável. Amém? É assim que você crê? Está vendo como que é difícil crer assim? Levante sua mão agora e repita comigo: Senhor, eu declaro nesta manhã que a tua vontade é a benéfica para a minha vida. Aí a coisa pega. Mas Senhor, por que acontece isso? Por que aquilo? Ou até mesmo um mais amadurecido, às vezes para até de perguntar o porquê, e pergunta qual é o trato de Deus com ele, e aí em vez de perguntar por que Senhor está acontecendo, ele pergunta para que isso vai? Mas o nível mais elevado da compreensão de Deus e da sua governança para conosco tudo é para a tua glória, tudo é do teu cuidado, tudo é da tua governança. Por isso que Jó chegou naquele nível tão alto de compreensão divina. Ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito, ou seja, glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Será que nós estamos nesse nível? Será que nós conseguimos chegar nesse ponto de contato, de oração, de comunicação com o nosso Senhor, para dizer para Ele: tudo é para a tua glória? Aconteceu isso? Glória a Deus. É para a tua glória. O Senhor tem um propósito. Perdeu-se alguma coisa? Glória a Deus, o Senhor tem um propósito. Quando Eliseu mandou com a sua liderança que os filhos dos profetas eram discípulos dos profetas, fossem cortar lenha, e eles pegaram emprestado um machado, olha isso, e quando estava cortando a árvore para fazer uma certa construção lá, com as lideranças, o ferrolho do machado, que naquela época era muito complicado possuir, caiu dentro do rio. Porque naquele tempo havia uma opressão.
Os profetas estavam alijados da vivência com o povo de Israel, e o povo estava desobediente a Deus, e uma pressão, e eles não poderiam ter nenhum tipo de arma, nem espada, nem foice, nem material para a agricultura, e eles pegaram um machado emprestado dos filisteus, que eles podiam ter. E agora, como fazer se eles não tinham dinheiro para pagar, nem condição de devolver o que era emprestado? E aí o discípulo chegou correndo a Eliseu: Senhor, Senhor, meu Senhor, não sabemos mais o que fazer. O machado caiu lá e nós não conseguimos pegar de volta, não sabemos onde caiu porque ele era emprestado. O que faremos? Eliseu: amém. Parafraseando: bendito seja o nome do Senhor. Foi lá: Senhor, traga o machado de volta. Olha o inacreditável, o impossível na visão humana. O machado flutuou na água. Qual era o propósito de Deus para isso? Mostrar que o Senhor é Deus sobre as regras da natureza. Ele é Senhor. O mesmo aconteceu com os discípulos quando estavam navegando no mar da Galileia. Jesus estava no barco, nós conhecemos essa passagem. Uma grande tempestade se abate no mar. O que Jesus fez? Após ser acordado, Senhor, nós vamos afogar, o Senhor não percebe? Aí ele: homens de pouca fé, repreendeu o vento, fez uma bonança, e eles ficaram abismados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu digo a você aqui nessa manhã: é aquele que fez o machado flutuar, é o que governa sobre as leis da natureza, é o que governa sobre a sua vida, e por isso não tem limites no que Deus pode fazer quando está gerindo a sua vida. A visão renovada, quando passamos a viver isso, nossa visão tratada pelo Senhor, nós conseguimos viver intensamente, completa e plenamente na governança de Deus, sobre a direção de Deus, e nós sabemos que tudo o que Ele está fazendo é importante, é necessário, e nós temos que usufruir disso. Se você está passando por uma luta, como nós compartilhamos hoje pela manhã com uma das nossas lideranças, passe, como diz a música, pela prova, dando glória a Deus. Dá glória a Deus. Veja com os olhos da fé. Quando Deus responde a Abacuque, Ele diz: o justo viverá pela fé. Nós não somos influenciados pelos fatos, ou por coisas, ou por ocasiões e situações. Como compartilhamos aqui no domingo passado, é por fé que nós vivemos. E se fosse fácil viver por fé, nós estaríamos só flutuando, com a vida renovada, como Isaías diz, que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se fosse fácil. Mas ao invés de vivermos a vida de águia, e muitas vezes nós vivemos a vida da galinha, olhando as coisas por baixo, para baixo. Embora a galinha também seja ação de Deus, criada por Deus, mas Deus não compara nas Escrituras. Você pode pegar a Bíblia de capa a capa, os seus filhos com uma galinha. Ele compara com águias. E essa visão que é do alto, a visão divina, a do mundo, ela é do diabo, é diabólica. É a visão daqui que nos distorce. Leva-nos para olhar as coisas como elas estão acontecendo no concreto. E a nossa vida, meu querido e minha querida, é espiritual, essencialmente. Diga assim para aquele que está próximo a você: a nossa vida é espiritual. Então o que é essa vida espiritual? É a vida na renovação de Deus, a renovação do Espírito Santo todo dia. É estar num estado de transformação interior profunda e frequente, que é promovido pelo Espírito Santo todo dia.
é uma renovação de mente e emoção, mente e coração. Ela vem do ato de Jesus na cruz, que nos fez nascer de novo, que nós chamamos de regeneração. Quando Jesus foi à cruz e derramou seu sangue permitiu-nos a libertação da escravidão, do resultado, da consequência, do domínio do pecado. Mesmo falhando, mesmo que nós venhamos a cair em erro, o sangue de Jesus nos lava. E por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, como faremos hoje, para celebrar isso, para louvá-lo, agradecer, porque mesmo sendo-nos, ou ocorrendo conosco, falha, tropeço, ocasionado pela nossa fragilidade pessoal, é no sangue dele, derramado lá, que nós estamos limpos, como diz as Escrituras, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Isso é uma garantia, e é na regeneração, no trato do Espírito Santo, que nos torna de novo, nascendo de novo. Regeneração é voltar à gênese, voltar ao princípio, voltar ao início. É como no estado de criança novamente, ou seja, deixar ser novo em Deus, crescer, melhorar, e não só isso vaziamente, mas com um propósito, é o se deixar a ir à regênese com a ação intencional do entrega da sua vida, para que o Senhor possa tratar você. O passado deixado mesmo, realmente, para trás. Não dá nem para relembrar o passado de pecado, as coisas que nos escravizava. Não pode ter saudade do pecado. A regênese nos leva à nova vida. O que era atrás não nos pertence mais. Agora, como diz 2 Coríntios 5,17, você que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, agora tudo se fez novo. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Mas isso é uma decisão. O que te faz a nova vida em Cristo é intencional, você dizer claramente numa conversa franca com o Senhor: Senhor, é assim que eu estou. Mas eu tive que passar por isso com meu Deus, e ainda passo todos os dias. Senhor, esta é a minha fragilidade, eu não consigo sair dela. Me ajuda. Abra o coração para Deus e diga claramente para Ele. O que é que está te afastando de uma interação plena com o Espírito Santo? Irmãos, é muito mais do que você manter uma vida de joelho ou lá num lugar separado, sozinho para a oração, como alguns fazem, achando que isso vai mudar alguma coisa. Não adianta nada disso se você não for franco, direto e verdadeiro com Deus, para abrir o coração e deixá-lo tratar onde a coisa está ruim. Ele vai mudar toda a estrutura da sua vida, vai te dar a saída. Se você tem problemas sexuais de compulsão, Ele vai cuidar da sua vida. Se você tem problemas com o dinheiro e a manutenção das coisas e como fazer as coisas, Ele vai cuidar da sua vida. Se você tem problema com ansiedade ou demais outras coisas, Ele vai cuidar de você. Tudo Deus trata na sua vida. Agora você precisa ser verdadeiro com Ele, verdadeiro com o Senhor. Abrir de verdade: Senhor, é isto, é isso. E quando estiver encaminhando de volta: Senhor, me ajuda, me socorre. E aí, como ele disse ao profeta Isaías: meu filho, eis que te tomo pela mão e te digo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Ele vai fazer com você. Ele muda histórias. Irmãos, isso não é loucura, é uma realidade, é uma verdade espiritual que você pode experimentar. Eu posso falar isso de cadeia, eu já experimentei com Cristo, meu Deus. Posso falar com Ele qualquer coisa. Deus quer ouvir você. É uma conversa
natural como qualquer pessoa conversa com uma outra. Era isso que Deus estabeleceu com Moisés. Moisés conversava com Deus tete a tete, como se conversa com qualquer outro homem. Olha que isso. Se Moisés pôde, você pode, eu posso. Nós criamos umas formalidades com Deus que não são necessárias, não é? Essas formalidades da igreja, entre aspas, que nos afasta da verdade do Senhor. O templo é você, é seu corpo. É o templo onde o Espírito Santo de Deus está. Então é dentro de você que você conversa com o Senhor. E não é de vez em quando ou em algum momento que você marcou. Não, é todo o tempo. Repita comigo. Eu posso falar com meu Deus a todo segundo, a toda hora. Alguém vai passar pela rua com você e vai dizer assim: a pessoa é doida, está falando consigo mesmo. Não estou falando comigo mesmo, estou falando com meu Deus. Não tem problema. Que achem você louco. E acha você doida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui vem a parte boa que nós queremos muito, mas não queremos fazer nem entrega, nem andar no caminho com ele. Ele tudo fará. Essa é a boa parte, lá no Salmo 37, verso 5. Mas o Salmo 37, 5, ele é antecedido do verso 4. Até pode colocar na tela aí. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar-se de Deus não é nada fácil, irmãos. Você sabe, eu já compartilhei isso aqui. Agradar de Deus é você estar feliz, realizado com o que Ele está fazendo na sua vida. Quando você está assim, Ele vai cuidar do resto. Ele vai fazer o resto. Mas quando você está dirigindo, quando você está lutando, quando você está fazendo tudo, sem perguntar nada para Ele, sem dar a direção para Ele, sem se subordinar a Ele, o resultado da sua vida é seu. Aí você pode se vangloriar. Venci, eu estudei tanto, por isso eu estou nesta condição. Eu fui na minha empresa e trabalhei, por isso eu consegui. Olha o que minha vida construiu. Alguém um dia falou isso, e Jesus captou essa palavra e transmitiu para os discípulos, dizendo o seguinte: que um senhor, dono de terras, plantou, colheu, e aí as coisas deram certo. Ele encheu tantos celeiros que não tinha lugar mais para coletar tudo quanto ele coletou de seu resultado, e ele disse para os seus empregados e para a sua família: agora eu posso descansar, vou regalar, ou seja, vou fruir da vitória. Aí o Senhor Jesus falou assim: louco, essa noite Deus pedirá a sua alma, e o que você tem guardado para quem será? Quando nós dirigimos a nossa vida, o resultado é nosso, mas quando Deus está no controle, a glória é dele. E quando a glória é dele, irmãos, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é excelente, porque é para ele. Imagina, Deus vai fazer alguma coisa ruim para Ele mesmo? Não, porque Ele só faz coisa excelente. É só nós olharmos para a criação. Você precisa ler o Gênesis lá. Quando Ele fez, Ele olhou, tudo muito bom, bom, tudo Deus fez é bom. E Ele continua fazendo tudo que é bom. E Ele quer fazer o bom, o melhor para você, porque você é a coroa da criação. Quando Ele criou o homem, Ele disse: é muito bom. É você. Diga ao seu irmão assim: Deus tem o melhor para você. Então é preciso, necessário um desapego do que você é, do seu eu, do que eu acho, do que eu penso. É preciso perseverar lutando, e envolve, queridos, uma resiliência para dizer não para si mesmo e sim para Deus. Buscar um relacionamento com o Espírito Santo todo dia, todo o tempo. Não pise seu pé no chão sem entregar o seu dia para o Senhor, sem entregar novamente a sua vida para o Senhor, sem entregar a sua alma para o Senhor, sem uma nova conversão todo dia. Não é porque você, pela formalidade da igreja, levantou a mão dizendo: eu aceito Jesus e aqui está acabado. Não, todo dia, toda hora, a cada segundo, você
tem que estar com a sua mente controlada, dizendo: eu sou de Deus e não domino minha vida. Se não fizer isso, queridos, nós caímos na tentação, no erro de achar que nós estamos no controle. Eu quero dar aqui, quem leu aí o devocional dessa semana do pastor Carlito Paz, a Elida leu para mim, falou sobre o profeta Jonas. Foi ontem, né? Profeta Jonas. Jonas, irmãos. E aí, quando veio isso, na hora que eu estava preparando a mensagem, me veio esse exemplo. Jonas, profeta, mandado para Nínive. Você pode ler lá, tira um tempo para tirar o seu TSD, para fazer a obra de Deus. E aí o que ele fez? Pegou um navio e foi para o outro lado. Enquanto Nínive estava para leste, ele pegou um navio para oeste, para o desconhecido, que naquela época eles tinham na cabeça que era o fim do mundo. De lá caía a terra. E aí eles entendiam que a terra era plana. Caía a terra. Então eu vou tomar um navio daqui de Jope e vou para Tarsis. Tarsis é na Espanha, no limite do mundo conhecido daquela época. Não quero saber dessas coisas de Deus. Deus vai e pega, ele é lançado no mar antes de chegar até no meio do caminho. E vai lá e uma baleia, a Bíblia fala que foi uma baleia, porque Jesus disse que ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia. Está na palavra. E aí a baleia teve uma indigestão, teve que vomitar o sujeito lá em alguma praia, e ele não sei quanto tempo ele andou, mas ele chegou em Nínive. Fez a obra de Deus, pregou, porque na cabeça dele era, tudo bem, vou lá, mas agora Deus também vai descer fogo, como diz a mensagem, e vai queimar esse povo. E colocou no lugar alto, e ficou lá tanto tempo, pensa bem, tanto tempo, que uma boboreira, uma árvorezinha cresceu, fez sombra sobre ele. Você imagina quanto tempo para uma árvorezinha crescer? E ele ficou lá, teimoso, quero ver o fogo. Passou, a ponto da árvore morrer. Aí que ele ficou mais ainda, porque bateu uma praga na árvore, morreu, e ele ficou no sol, tomando sol na careca. Reclamou com Deus: Senhor, além da árvore morrer, o Senhor ainda não desceu fogo sobre esse povo, preguei aqui de graça e à toa. O povo havia se arrependido, rasgado suas vestes, adorado a Deus e pedido perdão. Deus trata a vida de Jonas, dizendo para ele que não era ele que estava no controle, mas o Senhor é quem determina, é Ele quem fala, é Ele que perdoa, é Ele que muda a história, é Ele que transforma. E aquela experiência de Jonas era para ele. Tanto é que essa experiência maravilhosa, desse trato de Deus com ele, marcante, chegou até nós pela palavra. É um evento extraordinário. Um homem que desobedeceu a Deus foi parar no ventre de uma baleia, pregou a mensagem, achou que tudo ia acontecer, ia cair, fogo do céu ia acontecer, e Deus fez do jeito que Ele quis. Diga para o seu irmão assim: Deus dirige a sua vida do jeito que Ele quer, porque você precisa entender, a vida não é sua. Então não adianta você falar, é a minha vida. Não é sua vida, a vida é de Deus. João 14,6 está expressamente escrito: eu sou o caminho, a verdade é? Não tem vida, você não tem vida, Ele é a vida. Ou Ele está em você, e você tem, ou Ele não está em você, e você está na morte. Então o que nós temos a fazer? Enfrentar os impedimentos espirituais, irmãos. Existem impedimentos, levantes contra nós, que vão nos enganar na nossa compreensão, desvirtuar, distorcer o que estamos enxergando espiritualmente e até mesmo nos desviar. E nós precisamos ter ciência e consciência desses inimigos, esses impedimentos, para que nós consigamos ultrapassar a barreira de vir a ser crédulos, ou seja, crentes de verdade e não incrédulos. E já que eu estou falando de crentes e não incrédulos, a incredulidade é o primeiro desses inimigos. Em Hebreus 11,6,
A palavra deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade é exatamente o antônimo da fé. Não é? E aqui é terrível, porque quando você crê no Senhor, você confia plenamente nisso, mas o incrédulo, ele não é que é uma questão de que ele não acredita que as coisas podem acontecer, ele não crê plenamente, ele tem, vamos dizer assim, limites para o entendimento da fé. Ele coloca barreiras, ele coloca dificuldade. Não é que ele não creia plenamente na capacidade de Deus, não é que ele não creia plenamente de que Deus pode todas as coisas, é que ele acha na sua limitação e que com ele não vai acontecer. E eu já vi gente falando isso, mas também acontece essas coisas, porque o senhor é pastor, não tem nada a ver com posição, não tem nada a ver com quem é mais ou menos, porque no reino de Deus não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas, Ele abençoa a sua vida. Tanto é que nós lemos pela palavra aqui, que o próprio Deus estava abençoando as nações que não eram dele, e que não tinham compromisso com Ele. Gente, a mão de Deus está abençoando a todas as pessoas na terra, porque elas precisam de uma oportunidade de conhecê-lo e virem a serem salvas. Às vezes nós perguntamos, mas por que morre gente boa, gente maravilhosa, e um bandido, não morre? Porque é ele que mais precisa de salvação do que a gente boa, maravilhosa. É mais fácil Deus coletar você do que o bandido. Creia nisso. Espera aí, pastor, o que é isso? Não é heresia? Não. Porque a Bíblia fala que Deus tem prazer em recolher os seus justos. Então fique tranquilo. Tá? A qualquer momento Deus pode decidir matar você. Para quê? Para a terra. Te levar para a vida eterna. Mas é muito mais difícil um bandido morrer. Como que o sujeito bateu lá, mano, saiu vivo? Como pode um negócio desse? E aí foi lá, né, a pessoa maravilhosa, serva de Deus, faleceu. Glória a Deus, porque Deus recolheu para ele. Né? Louve ao Senhor. Benéfica é aos olhos do Senhor a morte do justo, diz as Escrituras. Então Deus tem prazer em ter você para sempre com Ele. E Ele vai fazer isso conosco. Porque a palavra de Deus diz que breve Ele vai voltar e levar a sua igreja. Queira você estar nesses que vão ser levados daqui. Viva aquela música. Eu não sou daqui, sou um peregrino. Estou de passagem, quero nem saber daqui. Enquanto estou aqui, tenho um propósito. Levar a mensagem da salvação aos perdidos sem Deus. Você precisa crer que mesmo com a sua incapacidade, com a sua limitação, você tem que compartilhar a verdade do Senhor com seus colegas de trabalho, com a sua família, com aqueles que andam com você, com aqueles que estão perto da sua vida, e tudo é intencional. É intencional, meus queridos. Você não pode perder a chance de abençoar as pessoas. É intencional. Se eu ando de bicicleta, é intencional. Tem um propósito. Se eu estou no meu trabalho, não é só para minha manutenção. Intencionalmente eu tenho que compartilhar Jesus. Se Deus colocou uma empresa na sua mão, um negócio na sua mão para você administrar, se você é autônomo, é intencional que Ele quer usar você nesse momento. Se eu estou lá na minha advocacia, intencionalmente, eu tenho que usar esse momento. E com fé, sem incredulidade, que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. E é por aí. Nutricionistas, personal trainers, médicos, professores, empresários, você que é da limpeza, você que é um profissional liberal, você que é um eletricista, mecânico, técnico, você é usado por Deus onde você está. A incredulidade limita a nossa ação. Não vai acreditar, não vai crer, não vai crer. Deixa Deus usar você para um milagre acontecer. Deixa Deus usar você para ministrar uma saída para a vida das pessoas. Quantas vezes Jesus produziu milagres e isso ocasionou fé na vida das pessoas e mudou histórias? Ele curou uma criança, ele ressuscitou um morto, ele levantou um coxo, ele
trouxe vida ao cego, e isso mudou, curou um leproso e mudou a história. É impossível acontecer isso na sua vida? Não. Deus pode te usar. Marcos capítulo 16, verso 17. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão noutras línguas, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, pegarão nas serpentes. Creia nisso. Deus pode te usar e vai te usar, se você crer. A questão está aí no crer. Quantas pessoas sofrendo ao nosso lado? Temos a saída. Levante sua mão assim. Diga comigo: o poder de Deus está nas minhas mãos. Tenha coragem. Põe a mão sobre a pessoa. Imporão as mãos. Creia. Não é uma ação vazia. É pela fé. É aos que creem. Quando Jesus estava com os seus discípulos, outras pessoas que não estavam andando com ele estavam fazendo isso, porque pela fé estavam lá impondo as mãos, fazendo como Jesus fazia. Os discípulos falaram: que loucura é essa? Estão lá gente falando no teu nome, estão curando, estão acontecendo as coisas, vamos mandar fogo do céu para queimar eles. Como assim? Disse Jesus: quem não é contra nós, é por nós. Deixa-os fazer. Se aqueles que nem andavam com Jesus pela fé estavam fazendo, e as coisas acontecem aí, gente. Alguém pode perguntar assim: mas como? Uma pessoa está pagando uma promessa, andou não sei quanto tempo lá e aconteceu. Irmãos, fé. Não foi o santo feito de pau, nem de barro, nem com nome santa ou santo isso ou aquilo, nem é aquela religião ou deixou de ser aquela religião. É que a palavra de Deus, por princípio, diz que a fé produz o impossível. É um princípio. Ainda mais quando o nome de Deus é apresentado, mesmo que seja de forma deturpada, ele não falha com a sua palavra. Pela fé, é possível transportar um monte de um lugar para o outro. Tudo pode acontecer. Mas nós temos que superar esse inimigo que é a incredulidade, esse impedimento espiritual. E o outro impedimento é a mornidão, ser morno. Você sabe o que é o morno? Faz assim comigo. O mais ou menos. Como que você está? Mais ou menos. Como que você está espiritualmente, meu irmão, nessa manhã? Bem menos. Esse é o problema. Deus diz: quem dera fosse frio, porque tem recuperação. Quem dera. O frio, sabe assim, só tem uma saída. É quem está no fundo do poço, é olhar para cima. Clamar por uma corda. Buscar um livramento. Agora o morno acha que dá para sobreviver. Ele está no atoleiro, mas ainda não está sem respirar. Está sofrendo um pouco de falta de ar na areia movediça, mas ainda está sobrevivendo. Então ele se bate, ele acha que ele vai conseguir sair sozinho. E quanto mais se bate, como diz, né, esse aspecto, mais enterrado ele fica. Deus diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, que ele vai vomitar o morno. Mas no verso 20 do mesmo capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ainda tem oportunidade. A mornidão, queridos, nós temos que correr dela, porque nós, como filhos de Deus, como compartilhei aqui no domingo passado, nós precisamos estar na fogueira. É a churrasqueira para queimar nossa carne, que é o nosso lugar. Brasa viva. A mornidão nos leva à acomodação. Sabe o que é a acomodação? É quando você está ali naquele espaço tranquilo. Quem gosta de tomar banho quente aqui? Mas não gosta de fervendo, né? Você liga o fervendo, não dá. O que você faz? Né? A minha torneira daquelas antigas, tem gente agora que é tudo eletrônico, né?
Só passa a mão assim. Eu vi um chuveiro um dia desse, que o sujeito é por touch, né? Passa o dedinho assim, ele vai controlando. Eu falei, um dia chega na minha casa, quem sabe, né? Mas lá em casa é daquela ainda que a gente vai no registrozinho. Tem hora que você faz demais, cai aquela água fria, aí você vai voltando ali até ficar acomodado. Quando está acomodado, a água está morninha, quem quer sair do banho? Haja conta de energia, né? Que beleza, né? Você está no banho morninho. Agora banho gelado, irmãos, misericórdia. Banho quente demais, ai, queima as costas. Mas o morninho, você fica acomodado. É o que acontece quem é morno. Está na acomodação. Está na tranquilidade. Eu não preciso orar, porque está tudo tranquilo. Então está morno. Eu não preciso ir para o templo adorar, porque está tudo tranquilo. Eu vou quando dá. Eu não preciso fazer nada, porque está tudo morninho, acomodado. Agora quando você está no gelo, gelado, uma coisa está difícil para valer, está na luta, está na aprovação. Ou então quando está mesmo lá no alto, na fornalha, também você está acomodado, porque se você não estiver com Deus, a fornalha te queima. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego lá, né? Eles estavam com 4 homens, aí estava tranquilo, porque estava com o Senhor. Porque se você também no auge, no tempo espiritual, cheio do Espírito Santo, não tiver no controle do Senhor, as coisas também desandam. Ou seja, precisamos de Deus todo tempo. Precisamos de Deus todo tempo, toda hora, todo momento. Mas quando você está no quente, com o Senhor, é isso que agrada. Você está no domo da proteção dEle. Você está no Senhor plenamente protegido, guardada pelo Senhor. Bom, ainda tem o terceiro inimigo aqui, que é o inimigo, o diabo, com suas artimanhas, com as suas estratégias para nos impedir de ter uma vida espiritual saudável. E algumas coisas eu quero destacar aqui sobre o inimigo que pode bater sobre você, quando você está na incredulidade, na mornidão, e lógico que o inimigo está agindo na sua vida. Primeira coisa, você pensa assim, o inimigo não age na minha vida. Tem outros que até pensam que nem existe. Não, essas coisas, tem gente que até fala isso, né? Essas coisas só pegam em quem não crê. Mas você é morno. Você está morno. O diabo não está ao derredor, ele está no derredor, e quiçá já está até dentro da sua vida. É coisa difícil. Outra que o diabo faz, irmãos, e isso aqui é uma estratégia das mais exitosas, ou seja, de sucesso do diabo. É quando ele está pertinho de você e não está acontecendo nada. Nem para mal, nem para bem. O diabo trabalha na acomodação. Está tudo tranquilo. Ele faz as coisas ficar tão tranquilo que você fala assim, eu não preciso orar. Eu não preciso estar fiel a Deus nos dízimos. Eu posso receber aqui um dinheiro. Tem gente que recebe uma indenização, irmãos, trabalhista, ou recebe alguma coisa e não entrega totalmente o dízimo ao Senhor, faz as coisas do jeito dele. Ou recebe uma premiação, não entrega o que é do Senhor, recebe um dinheiro alto, porque acha que o dinheiro alto não é para dizimar. Não, é só o salário. Não, irmãos, é tudo que vier à sua mão. Mas você está na acomodação. Está tudo tranquilo, não aconteceu nada contra mim, não perdi, não teve prejuízo. Irmãos, isso é uma estratégia maravilhosa do diabo, que você acha que não vai te causar nenhum problema. É uma estratégia muito inteligente do inimigo, não acontecer nada contra você, está tudo certo. A outra estratégia do diabo é quando ele já começa a dirigir a vida. Está tudo no controle de Satanás, mas você não percebe que mudou nada contra você. Casamento está mal. Nós vamos falar sobre isso sábado. Casamento está mal. Finanças ruíram. Enfermidade abatendo, mas está tudo tranquilo, está bom. Não morri. Estou conseguindo controlar, você não está controlando nada. Ou você está com Deus,
ou você está contra Deus. E aí que é o problema. Tem gente que acha que ou está com Deus ou está com o diabo. Não, ou você está com Deus ou está contra Deus, que a palavra fala lá, João falando isso no seu livro, em 1 João, que aquele que está no pecado se torna inimigo de Deus. Irmãos, nós podemos ter o diabo como inimigo, porque ele já está derrotado. Agora, ter alguém que nunca perde como inimigo, aí você que está na pior. Tem gente que se faz inimigo de Deus. Misericórdia. Estar na igreja, no hall de membresia, viver e vir ao templo, não te garante amizade a Deus. O que te garante amizade a Deus é quando você luta contra os impedimentos espirituais e dá espaço para que o Espírito Santo seja Senhor da sua vida. Aí você está na amizade com Deus. Para finalizar, tem gente ainda que sofre outro impedimento espiritual, que é o descuido com o templo de Deus. Mas o descuido com o templo de Deus não é o descuido com essa casa, porque aqui é o lugar em que nós, como igreja, nos reunimos para adoração. Nós chamamos de templo institucional, mas o templo de Deus é você, é sua vida. Você sabe que precisa dormir nos horários. Você sabe que precisa cuidar do seu corpo. Você sabe que precisa orar. Você sabe que precisa se alimentar regradamente. Você sabe que precisa controlar os apetites sexuais da sua vida, mas você não cuida de nada disso. Deixa as coisas acontecerem. Isso é pecado. Porque aquele que sabe que tem que fazer o que é bom, ou bem, aquele que sabe que tem que fazer o bem, o que é bom, e não faz, as Escrituras dizem, ele comete pecado. Ele erra. E nós estamos, amados, despertados pelo Senhor para cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos. Às vezes essas limitações impedem também de que mentalmente, emocionalmente, você tenha liberdade para dar para o Senhor. Por que a palavra de Deus nos insta ao jejum? Por que a palavra de Deus nos insta à oração? Para que você possa cuidar de si. Não tem forças para fazer a obra de Deus. E aí, olha o alerta daqui no mesmo livro de Abacuque, capítulo 2, agora no versículo 20, do mesmo capítulo que nós estávamos lendo. Diz o seguinte, Deus falando do templo de Jerusalém, que naquela época ele habitava no templo, mas agora é para nós. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra permaneça em silêncio diante dele, ou cale-se diante dele toda a terra. E aqui eu quero trazer essa segunda parte. O Senhor está no seu santo templo. Pare de falar o que você acha, o que você pensa, o que você quer, e comece a ficar em silêncio para ouvir Deus dizer o que é que você tem que fazer da sua vida. Nós falamos tanto que nós silenciamos a ponto de não mais ouvir Deus. Porque a voz de Deus fica abafada pelas nossas reclamações, pelas nossas murmurações, pelo que nós falamos que não é o que Deus está dizendo. E aí já não identificamos a voz de Deus mais e passamos a ouvir a voz do eu e do inimigo, do mundo. O que Deus quer para nós é a fé renovada. A fé renovada implica em que Deus transforme o seu interior para redefinir a sua identidade e te guiar à vivência plena por fé. Como dissemos aqui no início, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. É isso que nós precisamos. Precisamos abrir mão de quem somos, olhar para nós mesmos e nos confessar diante do Senhor. Senhor, estou falhando. A minha vida está longe de ser
a que o Senhor planejou, o que o Senhor determinou, espera para mim. Estou bem distante dos teus caminhos. Eu estou de volta. Eu quero de novo. Eu quero estar no primeiro amor. Eu quero estar com a mente renovada, a emoção tratada, e eu estou disposto a abrir qualquer coisa para não ser mais eu, mas viver como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, texto que nós já citamos aqui inúmeras vezes. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero solicitar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Se esta palavra que compartilhamos aqui nessa manhã está fazendo algum sentido espiritual para a sua vida, eu já dou liberdade a você, para você vir à frente e orar já daqui. Está fazendo